Raquel. Para os estudantes fiquem mais cansados ainda, eu vou falar espanhol, vou continuar falando espanhol. E vocês não conseguem pegar-nos. Bien despacito. Quedo con algunas preocupaciones, Raquel, porque, y para los colegas, ¿no?, de la UFI aquí. Visto de fuera de Brasil, Brasil parece en comunicación el país que más investiga, que más pesquisa tiene. En números es así. Por un problema de tamaño, sí, porque es el más grande, pero también porque hay mucho más dinero invertido, muchas más universidades, más programas de posgraduación, más programas de pesquisa, bolsas, etcétera, que en todo el resto de América Latina. Pero Raquel Paiva dice que no se producen conocimientos. Entonces uno queda muy preocupado, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo a veces ya tengo esa sensación también. Uno va a los congresos de ALAIC, en ALAIC, por ejemplo, la mitad de las ponencias son brasileras, más o menos, o más, a veces más. Pero ¿hay producción de conocimiento o no? Y a veces tengo la sensación de que no mucho, que me quedo con poca cosa cuando escucho muchos trabajos. Entonces, dos preguntas a partir de ahí, preguntas con intención, con reflexión. Tú citabas a Boaventura de Sousa y hablabas de la sociología de las urgencias. ¿Será que la pesquisa brasileña responde a las urgencias? ¿Será eso? ¿O será que cada uno busca el objeto? En fin, esa actitud que tienen muchos estudiantes de posgrado, a ver, ¿qué puedo yo investigar? Estoy pensando y veo y dudo y le pregunto a un profesor y leo un libro, a ver si me surge el tema. Yo la verdad es que no creo que se pueda producir conocimientos así. Creo que en general los conocimientos importantes que se producen es cuando hay una urgencia, cuando hay una necesidad, un deseo muy fuerte además, cuando algo realmente me preocupa a mí y a los que me rodean y siento que producir ese conocimiento es necesario, es algo que estamos necesitando, que alguien necesita, yo mismo y otros necesitan. Y si es solamente porque, en fin, necesito un tema para mi próxima bolsa o mi próxima tesis o mi próximo proyecto, no sé si ahí hay urgencias o qué es urgencia si no. Esa es una pregunta con una respuesta mía, pero creo que por ahí hay un problema. Segundo problema, ¿será que producir conocimientos es igual que investigar? ¿Será lo mismo? Eso que llamamos investigación en las universidades, en los sistemas de investigación nacionales, CNPq, en fin, todos los que hay, CAPES, qué sé yo. ¿Será que eso es producir conocimientos? Yo creo que sí, que eso puede ser. Pero ¿es la única manera de producir conocimientos? Tú citaste a Paulo Freire. ¿Produjo conocimientos Paulo Freire? Sí, sí. ¿Tuvo algún proyecto de CNPq? Pregunto, no sé. ¿Hubiera ganado muchas bolsas? No lo sé. Y así, ¿no? ¿Es ese sistema el que produce conocimientos? Yo me temo que a veces no, o produce pocos. Y a veces las cosas más relevantes se han producido fuera de ese sistema. ¿Qué podemos hacer entonces? Quizás intentar que ese sistema aprenda un poco de cómo se produce conocimiento fuera de él y trate de producir conocimientos en un vínculo más estrecho con esa otra producción que muchas veces está fuera. Es cierto que los autores más importantes a veces los encontramos fuera de nuestro país, y eso es la maldición de Malinche, como decimos, ¿no? Eso es una mala costumbre, aunque también son buenos los de afuera, claro, ¿no? Es cuestión de despreciar. Pero incluso entre los de adentro y los de afuera, pensemos todos los autores que nos importan, todos, esos que decimos, ahí están las herramientas. ¿Cuántos de ellos produjeron esos conocimientos en este sistema? ¿Cuántos afuera y cuántos seguramente en una mezcla, ¿no? Yo digo, Jesús Martín Barbero. Vamos a mencionar otro ejemplo. Está bien, él sí ha estado en el sistema académico todo el tiempo, ¿no?
Ahí sí hay un ejemplo que podría demostrar que funciona esto. Yo, sin embargo, creo que algunas de las cosas que ha escrito no los escribió con un proyecto de investigación detrás. Es más un ensayo, es otra cosa. Mucha lectura, a veces alguna pesquisa en el sentido tradicional universitario, académico, ¿no? Sistemas de investigación, protocolo, proyecto. Entonces quizás tenemos, bueno, y ese es un autor de referencia para todos nosotros aquí, medio cotidiano, ¿sí? Pero algunas ideas centrales de Jesús, me parece, se lo podemos preguntar a él, ¿no? Por suerte lo tenemos a mano, lo hemos invitado a Uruguay ahora, en fin, se lo voy a preguntar la próxima vez. Me voy a retener esta pregunta. Pero otros, ¿no? Yo sé que sí, que a veces sí, y que hay una mistura, pero creo que hay mucho conocimiento que se está... Bueno, mi papá, que varios de ustedes citaron, seguro que no funcionó en ese sistema. Sus libros no los escribió así. No tienen nada que ver con ese sistema. Nunca lo conoció. Sí terminó trabajando en la universidad los últimos 20 años de su vida, pero su producción intelectual no viene de ahí. Se nutrió de eso y él ayudó a eso, pero seguro que no viene de ahí. Bueno, tal vez eso fue en el pasado. Está bien, son gente que ya no está. Otra época. Este sistema tiene muchas ventajas, pero tiene algunos problemas, tal vez un poco perversos. Y vuelvo al principio, a uno le asusta que el país latinoamericano que más invierte en pesquisa, en comunicación, parece que no está produciendo muchos conocimientos, en palabras de alguien que conoce bien este sistema y que está de adentro, ¿no? Me preocupan esas cosas. Assim, por outro lado, é surreal a gente pensar que o conhecimento é produzido fora da universidade, né? Porque o papel da universidade não é produzir conhecimento. Então, a gente tem que pensar como tornar a universidade no seu próprio lugar. Outra coisa é que tem esse mecanismo perverso de produtividade. Então, o professor tem que publicar tanta coisa que ele publica qualquer coisa. E aí esse esquema desvirtua a própria função da universidade de realmente produzir conhecimento. A lo que voy es cómo podemos repensar el sistema, ¿sí? De universidades, ¿sí? Dialogando contigo. Raquel, tú que lo conoces bien, ¿qué podrías sugerir? Eu adorei as questões que o Gabriel trouxe. Vou tentar, concordo em gênero, número e grau com todas elas. E vou começar pela mais pragmática, né, das suas questões, que é como que a gente pode inverter, ou pelo menos alterar esse sistema. Até com a deixa da Ana. Eu acho que a gente se lembra daqueles estudos do polvirílio, da questão da dromologia, né, da velocidade. Eu acho que isso foi tão acelerado, que a gente se perdeu, né? Ontem eu estava lendo um texto sobre saúde, uma outra coisa, né? Sobre saúde, mente, meditação, outro papo. E muito interessante o que esse texto dizia sobre a questão do estresse, da ansiedade, porque o que ele dizia é que tem uma série de pesquisas que demonstram que um dos grandes males da nossa época é gerado pelo estresse, que é o mal, todos nós concordamos, é o mal, se tem um mal de século, né, que já foi a tuberculose, o mal da nossa época é o estresse, que é gerado principalmente por essa velocidade excessiva. Então, a velocidade que está impressa em tudo, né? E está impressa nessa nossa produção. Eu acho que ela talvez... Não sei quantificar, né? Não sei quantificar. Esse é o caso, é a primeira causa, a segunda é uma certa arrogância, a terceira... não sei quantificar quem que vem na frente. Não me detive ainda nesse aspecto. Mas, certamente, essa exigência da produtividade que você tem que ter por ano, 2 artigos, um livro, uma participação num capítulo de livro, um congresso, isso não é possível, né? Não é possível nem digerir isso, né? Então, o que a gente vê, na mais das vezes, é um pesquisador. E você tem centros de pesquisa
É muito interessante isso, em que os pesquisadores são, não vamos dizer convidados, né? São obrigados a enviar pesquisas em bloco. Então, a gente no CNPq via isso com muita clareza. Mesmo que o cara não tivesse, ele está fazendo lá a sua pesquisa, mas a direção, a coordenação imprime aquela marca, todos os pesquisadores têm que enviar a pesquisa naquele momento, no edital. E aí, eu não estou nem... Vou citar o meu caso. Eu não estou nem pesquisando nada assim, agora eu estou lendo um texto e pensando sobre o texto, né? Que é uma coisa que a gente parou de fazer. Você pensar sobre o texto, olhar o mundo, porque só produz conhecimento também quem para, né? O cara para pensar, senão ele é um repetidor, né? Ele não tem tempo de... E a gente vive isso. Então, é tudo muito igual. A gente chega num absurdo, você não vai sair por aí dizendo que eu disse isso tudo, hein, Gabriel? A gente chega num absurdo de um cara se auto-reescrever. Então, ele faz um texto, aí, para não parecer o mesmo, ele muda as coisas de lugar ali, muda o título. A gente chegou nisso, né? A gente chegou nisso. Mas eu ainda acho, se eu falasse, quantificasse, eu ainda acho que o não parar para pensar, que eu estou me recusando a fazer, entendeu? Eu vou me recusar, podem até cortar a minha bolsa, mas eu não vou mais fazer nada corrida. Eu tenho, um dia desse eu estava contando, tem esse monte de livro, mas, gente, se alguém agora que me falasse, Raquel, fala sobre esse seu livro, eu não vou conseguir falar, bom, espírito comum que eu vou, porque esse aí, né? Mas os outros eu vou falar, peraí, não, deixa eu me lembrar aqui. É tanta coisa que eu acho que você não consegue, entendeu? Eu acho que esse é um problema na nossa área, muito grande. Você trouxe uma outra questão. Eu acho que, então, se a gente ralentasse essa produção, se a gente saísse desse momento que tem que produzir isso tudo, eu acho que talvez os nossos congressos, os nossos diálogos, talvez fossem mais produtivos, talvez gerassem mais conhecimento. Quando a Patrícia me ligou, me chamando para vir aqui, eu falei, eu não vou. E eu não estou indo em nada, porque eu não quero mais fazer nada. Eu quero parar, eu quero ler, eu não tenho mais nada para falar, entendeu? Eu não quero fazer isso, porque você vai lá, eu faço um texto, sento aqui, falo o texto. E aí? Eu não quero fazer isso, entendeu? Eu fiz isso 30 anos, eu prefiro sentar aqui, a gente vai conversar, assim está até ruim, né? No meu ponto de vista. Eu prefiro que a gente sente e converse. Então tá, eu acho que dali, você sai dali e pode pensar alguma coisa, pode buscar autores, eu vou ouvir o que você está me dizendo, vou ouvir o que você está me... Né? É outra história, eu acho que... Eu estou fora disso, eu realmente não tenho mais nada, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Não tem mais nada a falar. Eu acho que o Brasil, você tem toda a razão, eu convivo desde 85, quando eu tive meu primeiro impacto com os pesquisadores da América Latina. Exatamente por isso, né? Porque o Brasil, quando eu fui fazer CIESPAL em 85, e os colegas, né, do CIESPAL, foi onde eu conheci o Mário Kaplun. Tive primeiro contato, aliás, com... Né? Porque os colegas ainda brincavam, diziam, não, mas é o mais grande do mundo, né? Sim, é o que tem o maior número de pesquisadores, Eu acho até que hoje está bem mudado, né? Porque você está aqui, olha que riqueza, né? Isso há 20, 30 anos atrás, a gente não via com tanta frequência. Não vê ainda, a gente não tem esse diálogo ainda tão intenso com o resto, com os outros países da América Latina. A gente não tem. Lamentavelmente, a gente não tem, né? Tem alguns poucos, mas eu me correspondo quase que semanalmente com alguns deles, e isso é muito rico, né? É muito importante. A gente não se vê enquanto bloco, enquanto continente. Isso é uma utopia, e acho que na nossa área também não foge essa regra.
gerar conhecimento, foi bom você dizer isso, porque me deu a chance de eu explicar essa coisa do gerar conhecimento. Gerar conhecimento sem esse frenesi, sem essa obrigatoriedade do gerar conhecimento, né? Gerar conhecimento porque é um processo natural. Gerar conhecimento porque esse conhecimento vai intervir no cotidiano de uma cidade, né? Quando a gente começou a pesquisar comunicação comunitária aqui, e na minha escola, né, como eu disse, tinha filósofos, né, psicólogos, era uma coisa assim, ah, meu Deus, eu tinha um colega que me chamava Alessi Brandão da comunicação, né, Alessi? E era assim, que é uma sambista, né, que falava sempre nos carnavais, a comunidade. Então, fiquei conhecida dessa maneira. Esse cotidiano, que é o cotidiano das favelas, né? As pessoas só olharam para as favelas quando as favelas cansaram de ser tão agredidas, né? De ser só o lugar do tráfico de armas ou tráfico de drogas, uma violência enorme, porque aquilo foi plantado lá, né? E hoje todo mundo está pesquisando as favelas, a favela está dentro do contexto dessa cidade, né? Ela faz parte organicamente da cidade, ela não está fora da cidade. Ontem os meninos de comunicação comunitária, dando aula, eles estavam dizendo, quando que a gente estava exatamente questionando essa palavra comunidade, que hoje no Rio, né, o cara se auto-intitula, eu sou da comunidade, né? Como é que é isso? Então eu achei muito engraçado os meninos, interessante a visão deles. Eles diziam, quando para você falar, a favela não se fala mais que aquilo ficou, né? O cara é favelado, não é politicamente correto, o cara é de comunidade. Porque eu estou querendo pensar sobre isso, que antes eu falava, eu tinha uma pré-ideia de que esse comunidade aí vinha desde Alessi Brandão. E eu estou exatamente investigando isso. Porque eu falei, não, talvez tenha uma comunidade. Eu estou, entendeu? Talvez, antes eu achava que não tinha nada a ver, que era inapropriado, inadequado, e porque eu não tinha tempo também para parar e pensar, mas será que esse comunidade aí que o cara se diz, eu sou da comunidade, será que esse comunidade, quando ele se auto-intitula, faz algum sentido dentro de todas as pesquisas, de todos os teóricos que falam de comunidade? E eu estou com essa questão na minha ideia. Eu estou achando que tem. Por quê? Por vários motivos, não tenho ainda condição de falar sobre isso com embasamento. Mas eu estou começando a achar que tem. Isso é gerar conhecimento, é um ensaio, né? Vão sair ensaios. Mas eu não tenho nem condição de falar isso agora, eu não tenho condição de escrever. Isso é uma coisa que, para você chegar num momento e discutir isso, tem que demorar um tempo, tem que decantar, tem que ficar ali paradinho. Se eu ficar sendo obrigada a ter que demonstrar isso, vai ficar difícil. Eu acho que as agências, elas estão começando a atentar para essa repetição sem sentido, esvaziadora, né, vamos dizer assim. O CNPq, que antes você tinha um projeto de pesquisa de 2 anos, agora é 3. Quiçá vai passar para 4 ou 5. Percebe? Não é possível você... Eu tive uma pesquisa... que eu gostei muito de fazer, mas eu não acabei ela, na realidade, que foi o levantamento sobre todo aquele material da UCBC, da leitura crítica, né? Que a América Latina toda fez, na época do seu pai, Paulo Freire, tarará. E aqui saíram aquelas cartilhas da UCBC. Eu não acabei. Mas o CNPq disse que eu acabei, né? Então, eu vou acabar. Aí eu falei, tá, aí você acaba, e o que você tem que fazer? Só um relatório hoje dizendo, acabei, dá ali os... E aí eu falei, não, eu não acabei, mas você está me mandando acabar, e eu tive que criar outro. Então eu falei, mas acho que eu não vou mais querer bolsa, não. Eu cheguei a pensar isso, eu falei, não, eu não vou, porque eu não acabei aquele. Aí eu tenho que criar outro. Se eu mandar o mesmo... Um cara que vai me analisar vai me dizer, mas é a mesma coisa que ela fez, entendeu? Não é possível pegar as cartilhinhas da UCBC, ver, né? E eu não acabei. E eu vejo que não vai acabar agora, não vai acabar daqui a pouco, né? Então,
Eu acho que as agências estão atentando para isso, porque toda ação, né, tem uma reação. Então, do mesmo jeito que elas impuseram, você tem que produzir tantos artigos, nós começamos a fazer isso, né? Uma fagocitação, né? Então, nós começamos a fazer isso. E isso foi péssimo. Eu acho que foi das piores coisas que aconteceu nesses últimos anos. Eu acho que foi. Se a gente produz, só para terminar, se a gente produz nesse cenário, se a gente produz a comunicação, sociologia das emergências, eu acho que ainda não. Se a gente está nesse escopo, eu acho que não. Talvez eles, quando eles venham com essa ideia do cotidiano, pode ser uma deixa, né? Eu acho que não. Mas não vai falar que eu disse isso tudo, viu, Gabriel? Deixa eu te perguntar, na verdade eu queria um pouco pegar essa mesma última questão, só que por outro lado, que não é exatamente das questões materiais objetivas, dificuldades materiais objetivas como exigências de editais, etc., que é um lado que é uma das causas, me parece, da não produção de conhecimento do ponto de vista que você falou. Eu queria pegar um outro aspecto. Algumas causas e consequências que eu estou mais ou menos imaginando, tá? Primeiro, eu acho que, eu não sei nas outras áreas com certeza, mas em comunicação isso me incomoda muito, que é um caráter novidadeiro da chamada pesquisa. Então é assim, o cara publicou um livro mês passado, o outro publicou semana passada, o da semana passada necessariamente tem que ser considerado mais atual. É uma coisa meio evolucionista, né, ou positivista, sei lá como é que eu chamaria isso. É uma coisa que em comunicação me irrita muito, né? Em comunicação é muito chato. A outra coisa que também é complicada, eu acho que contribui para essa não pesquisa, não produção de conhecimento, é que na comunicação, muitas vezes me parece que quando a maioria de nós diagnostica problemas do mundo comunicacional, problemas tipicamente de comunicação, em geral as nossas soluções são mais comunicação, ou mais mídias, ou novas mídias. Tem a ver com caráter novidadeiro na prática, não só na teoria. Outro elemento que eu também acho um pouco complicado é exatamente por essas questões que foram discutidas agora antes da minha pergunta, da minha questão, da competitividade, né, de um individualismo mesmo nas pesquisas, que também ajudaria a produzir uma certa fragmentação do tipo, eu estou fazendo a minha pesquisinha de 2 anos, né, e aí eu pego o meu edital, haha, você não pegou, então eu estou correndo na frente e tal. E, ao mesmo tempo, juntando com uma falta de educação generalizada, não só dos pesquisadores, né, assim, de todo mundo, ou de quase todo mundo, uma falta de educação generalizada que aparece muitas vezes em encontros e congressos, quando, por exemplo, um trabalho está sendo ouvido por outras pessoas e tem sempre, ou quase sempre, alguém que aponta e diz assim, no final das contas, o seu trabalho não é o meu, então o seu não presta. Assim, traduzindo isso, né? Você não usa os autores que eu gosto, e não morra você. É mais ou menos assim, né? Então, é um outro problema. Eu acho que isso é um pouco, não só individualismo, mas, de certa maneira, um pouco, pelo discurso socialmente compartilhado nesses eventos e tal, de uma espécie de privatização do espaço discursivo público. Um pouco isso, né? Eu me projetando os meus interesses privados, as minhas ansiedades, jogando na cara do outro e dizendo que o outro tem que morrer porque ele não sou eu, né? E aí eu acho que isso, assim, estou pensando aqui, né? Estou tentando pensar. Isso causaria, em parte também, uma fragmentação da área da comunicação, ajudaria a causar isso, uma não produção de conhecimento, como você falou, e aquilo que a análise do discurso hoje na França está chamando de incompreensão. O sujeito fala uma coisa e eu entendo o que eu quero entender. Tudo bem que o conhecimento é assim mesmo, né? A gente um pouco traduz no nosso... Mas isso está se desdobrando numa crítica muito dura e que não escuta de fato o outro, né? Uma crise generalizada da escuta. Eu não sei se isso é comentável, mas é uma angústia minha. Eu acho, porque é minha opinião, né? E é importante a gente pontuar o sujeito de fala, né? É minha opinião. Não é... Claro que ela é sedimentada por várias opiniões, vários autores, várias conversas, uma vida, mas é a minha opinião, né? Então, por isso eu estou dizendo eu acho. Eu fico muito preocupada,
fico de verdade com o pesquisador, esse troço está quase caindo, com o jovem pesquisador hoje. Eu acho que ele entra num ambiente de competitividade tão voraz que a gente não tinha na área, não tinha. Talvez principalmente porque havia espaço para todos, né? Espaço temático, cada um agarrava o seu objeto e tudo bem, ficava no seu mandiocal ali sem problema nenhum. E espaço de verba, né? E hoje o que a gente vê? Não tem verba para todo mundo. Todo mundo não vai se tornar pesquisador do CNPq. Não vai, não tem jeito. Só se morrer alguém. Morrer alguém, ou o cara é horrível, mas nesse tempo que eu tive que fazer essa tarefa, nem digo hoje se é boa, foi ruim, foi uma tarefa que me permitiu ter esse olhar sobre a área, ou com a área, para a área, pela área, né? Tem esse olhar. O que a gente via é que havia uma comemoração até mesmo da nossa parte, do comitê, quando um bolsista, por exemplo, 1A, perdia o prazo. O cara perdeu o prazo, a gente, oba, né? Que com isso a gente vai transformar aquela bolsa perdida em 4, entendeu? Em 4 bolsas P2. Então, teve um momento que não tinha bolsa nenhuma nova. E aquilo é de uma angústia horrível, né? Porque, na verdade, se já é angustiante você avaliar os pares, né? O Brasil se gaba disso. Junto com a Inglaterra, é o único país onde os pares se analisam. Eu não quero mais analisar ninguém, viu? Então, é muito cruel, é muito... Mas tudo bem, né? É uma coisa que você tem que fazer, você faz. Analisar é uma coisa. Você conceder verba ou você mexer no edital e dizer, não, então vamos cortar essa verba desse cara aqui, porque daí a gente cortando a dele, cortando mais a de 15, a gente consegue botar mais 40 dentro. Você tem que fazer essa conta, entendeu? Isso é tudo muito ruim, né? E hoje eu posso dizer que por mais que se aumente a demanda, ou por mais que se aumente a oferta de recursos, que é muito pequena, anualmente tudo bem, e você pode ver que em nenhum momento eu fui na área, em nenhum momento, enquanto eu tive nessa função, em nenhum momento eu fui em nenhum lugar falar, não, o horizonte é esse, tarará. Eu não fui porque o horizonte é péssimo, entendeu? O horizonte é péssimo porque hoje a gente tem uma demanda que a gente gerou, né? Que todas as pessoas têm que ser pesquisadores e a gente não tem verba para essas pessoas. E a gente tem que ter um comitê que diz você sim, você não, você sim, você não, você sim, você não. Eu tentei, e acho que vários dos meus colegas, fazer isso com a maior imparcialidade possível. Quem me conhece sabe que eu fiz. Mas nem sempre é assim, né? A gente sabe que não é. Então, eu tenho muita angústia com esse pesquisador novo, porque ele já vem com esse ambiente, entendeu? Ele já vem nesse ambiente da disputa, que se em algum momento foi só do objeto, hoje é do objeto e do lugar, né? Esse caráter do lugar de pesquisa, ser um pesquisador, então aí ele vai atrás dessa produção incessante de dois artigos, de ter que fazer um pós-doutorado na minha época, né? Há uns anos atrás, a minha época é hoje também, pós-doutorado era um cara que ia fazer assim, né? Ele chegava depois de muito tempo e ele sentia a necessidade, né? Bom, foi assim que eu senti necessidade de fazer mestrado, foi assim que eu senti necessidade de fazer doutorado, eu dava aula, eu trabalhava. E aí falei, não, eu quero parar e pensar um pouco. Foi assim que eu fui fazer mestrado. E às vezes é difícil, assim, você vê que o menino tem que fazer mestrado, eu às vezes brigo com eles, né? O cara não acabou o mestrado, ele já está fazendo doutorado.
Aquilo, eu fico tão aflita com isso, muitas das vezes eu digo, não vou orientar. Mas aí você também não pode ficar impedindo a vida do cara, que é a exigência do mercado é essa, do nosso, né, da nossa área. Eu tenho muita pena nesse sentido, entendeu? Acho que já nasce com ela, não viu outra coisa, né? Não viu outro ambiente, não viu outro momento em que você tinha necessidade. Você hoje, eu acho que eu sou, dentro do meu programa, das poucas pessoas que não fez pós-doutorado ainda. Eu não estou afim de fazer agora, entendeu? Não é uma coisa assim, vai fazer pós-doutorado. E hoje é assim, né? Eu ainda não fiz pós-doutorado. Não estou com vontade de fazer isso agora, né? Tem que ter uma vontade, um desejo, em quem que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Não pode ser uma obrigação ou um calendário como os nossos departamentos têm, né? Quem vai sair esse ano, quem vai sair o ano que vem. Enfim, não é possível isso. Esse caráter novidadeiro do objeto, né, que a gente estava falando, eu acho que ele também é próprio da área, né? Porque essa coisa da comunicação, né? Eu acho difícil, para mim, por exemplo, quem fez jornalismo, você tirar totalmente o seu olhar de jornalista, né? A gente vai contar uma coisa, eu vou contar uma coisa para a Irene, eu vou contar alguma... Eu começo pelo lead, né? Então, é difícil isso, né? A gente tem lead nas conversas do cotidiano. O jornalista tem lead, né? Pois é. Você vai conversar com o dentista fica de olho na sua boca, né? E aí já está com o diagnóstico, então... E a gente trabalha com isso, né? Então, não sei se você me perguntar, Raquel, como é que a gente se livra desse novidadeiro. Eu acho que a gente se livra do novidadeiro, se a gente olhar o novidadeiro a partir daquela ideia do não pertencimento. Do não olhar detido, do olhar apressado, do não olhar sobre as questões que estão no nosso dia a dia. Eu acho que é a maneira que a gente se livra do novidadeiro. Eu acho. Não sei, é uma ideia. Kaplum, uma coisa que vocês dois falaram me assustou um pouco. Não produzimos conhecimento? Eu acho que produzimos, sim. Eu, nos últimos anos, digamos, eu sou um pesquisador, um jovem pesquisador, apesar de nem tão jovem assim, não angustiado, assoberbado, evidentemente, porque realmente não há como discutir essas exigências, a gente não pode se coçar, essa superprodutividade que se exige, isso é difícil, tudo bem. Mas o ponto que eu queria chegar eu defendi uma tese de doutorado há 2 anos atrás, né? Uma bibliografia de, sei lá, 2 centenas de livros. Tinham muitos autores brasileiros atuais, alguns latino-americanos. Concordo que há menos, a gente podia ter mais intercâmbio, mas eu li você, entendeu? Muita coisa boa. E eu queria fazer, sem ufanismos, a defesa de que há produção de qualidade entre nós. E por que vocês... gostaria de saber por que vocês enfatizaram esse ponto. Tudo bem, tantas revistas, nem tudo. Você leu umas coisas aqui e ali que poderiam ser mais aprofundadas, mais rigorosas. Mas eu tenho uma visão mais positiva desse quadro. Eu queria emendar, posso emendar? Claro, desculpa. Eu queria emendar aqui na colocação do Marcos e na pergunta, e eu queria lembrar de um detalhe que aconteceu na época que eu fiz o mestrado. Fui orientada pela Raquel. Foi quando eu comecei a discutir o tema da publicidade comunitária. No doutorado, trabalhei com outra pesquisa que pretendo juntar agora nesse programa, né? E, na época, a Raquel sempre me dava muitas coisas. Eu queria ler todo mundo igual, e ela me dava coisas diferentes. Não, tudo bem, vai ler igual, mas vai ler diferente. Ela sempre me estimulou muito para isso. Isso enriqueceu muito o meu olhar. E eu tive esse tempo, tive essa sorte também, né, dessa orientação. E, na época da banca, isso E aí eu vou juntar um pouco com o que o Guilherme falou, tentar fazer um mix aqui, um panorama, né? Na hora da banca, eu citei um colega que fazia doutorado e que trabalhava com uma questão que apontava para esse quadro que a gente está vivendo agora, que era a questão da apatia. Eu citei esse colega na minha dissertação.
E citei muito bem, porque eu achava a questão importante. E na hora da banca, um dos membros da banca, que é uma pessoa queridíssima, que eu amo de paixão, que eu leio tudo que ela escreve, ela falou, poxa, você cita um doutorando e cita Hobbes? Eu falei, cito. Pode. Na época, eu ainda muito nova ainda nessa área, eu falei, mas não podia? Eu citei, mas eu achei tão importante o que ele disse. Eu achei tão sensato. E esse meu colega é muito atuante, é um pesquisador, comprometido com a questão, e participa desse programa agora, esse colega é o Nery. Na época, nós estávamos começando. E aí, de repente, a gente se depara, e eu fico muito contente de estar participando desse momento com ele, agora, e com a Raquel ali, é simbólico, é importante, eu acho que isso fortalece o campo, né? Eu acho que isso fortalece o nosso campo. Então, a gente eu leio os meus amigos também, a minha formação foi na ECO, nós aprendemos isso lá, porém, houve uma crítica na banca, que é o que legitima a pesquisa, e essa briga, quando você diz por que não há produção, eu, ao mesmo tempo, quando eu há produção, mas por que essa ênfase? Ao mesmo tempo, quer dizer, um contraponto, eu mandei um artigo que tratava dessa temática na época para o Intercom e mandei para o Felafax, um artigo igual. E daí eu perguntei para um deles, falando, mas tinha que ser inédito. Aí eu falei, mas eu produzi isso. Eu não posso inventar para ser inédito. Aí um dos coordenadores falou, pô, muda o título. Aí eu mudei. Eu mudei o título. E eu fui para os dois. Eu não vou inventar uma coisa, porque eu pensei aquilo ali. Eu trabalhei aquilo ali, foi honesto. Eu me envolvi com aquela pesquisa, eu acredito naquilo que eu estava trabalhando e eu quero citar os meus colegas, sem maiores críticas. Então, eu acho que isso é um bom comentário e eu acho que nós estamos montando, né, a proposta de montar um programa, a gente está com a oportunidade de ser pé no chão, sem se desvincular da questão da produtividade, que é importante, sem se desvincular, porque também se não há uma aprovação, não há programa. Então, a gente fica numa encruzilhada que a gente quer muito. Eu sinto isso em todos os pesquisadores, essa vontade. Mas a gente está nessa situação também. Aí eu queria emendar na do Marcos e comentário da Raquel. Obrigada. Só para situar aos colegas, né, que a constituição do nosso programa, do nosso colegiado, ela tem um certo diferencial que é o que exatamente a gente vem discutindo aqui, né? Essa questão que a gente não necessariamente vê em outros programas. Não, é importante isso que a Patrícia disse, porque, e foi o que eu defendi o tempo todo, quando eu assumi o programa da ECO, a coordenação, em 2003, se as regras são essas, tem que ter, né? Tem que ter a produção. Você tem que ter uma discussão, uma reflexão, uma proposta, uma proposição, discutir isso nos fóruns, mas se tem uma regra, você não pode fugir a ela, não tem como, senão você já se coloca fora. Se tem uma regra de produtividade, você tem que cumprir ela e continuar discutindo, né? Mas você tem que cumprir, senão, se agora a regra naquela época você lembra disso, todo título não pode ser um título etéreo, né? Eu vigiava título, né? Então tem que ter comunicação, tem que ter mídia. Não... Então tá, isso é mole fazer isso, né? Isso é mole, vou fazer as outras coisas, né? Isso é mole. Veja só, Marco, eu não quero que você saia daqui com, nossa, mas a Raquel ficou pessimista, né? Ou o Gabriel sai e fala, olha, não tem conhecimento. Mesmo a Raquel falou, pronto, acabou. Eu vou tentar me salvar um pouco aqui, né? Vou tentar me salvar aqui um pouco. Senão amanhã já viu como é que vai estar a minha vida. Ontem, quando eu dei aula de projeto experimental para graduação, eu dizia para eles, e eu gosto muito de dar essa matéria, que eu dou desde 96, eu fiz essa reformulação nos projetos experimentais da ECO, era uma coisa assim, bem leve, bem perdida, quando eu assumi, bem a cara da ECO, o cara escrevia um troço, botava lá no escaninho do professor, o professor vinha e dava nota, né?
Então, eu criei, vendo as outras, não da minha cabeça, mas vendo as outras faculdades, os outros centros no país e fora do país, eu coletei aquele material todo, deu um trabalho desgraçado aquilo, uma mão de obra danada. E aí, olhando o que era a ECO, né, que também não podia ser uma proposta violentadora, dizer, não, agora vai ser assim, não, eles me matavam, né? E não era esse o caso. Vi aquelas propostas todas e falei, olha, o nosso vai ser assim, né? O que vocês acham? E discutimos aquilo. E desde 96 eu faço isso. Hoje a gente tem um levantamento de 14 anos, né? Vai ser até apresentado por uma bolsista agora na jornada científica da UFRJ. E eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, os temas mais criativos, mais aerados, mais estão na comunicação. Porque o pesquisador da comunicação, ele não está engessado assim, eu tenho que produzir alguma coisa que seja interessante, que quando eu produzir aquilo, vão me reconhecer como pesquisador, percebe? Não, claro, é a pesquisa do tamanho dele, né? Ele começa fazendo aquilo para cumprir a necessidade de sair da faculdade, e eu digo logo no primeiro dia de aula, o meu papel é botar você para fora. E eles, que bom, né? Finalmente alguém vai passar a gente de ano. Eu falei, botar para fora, mas com qualidade. É uma pena que a gente ainda não conseguiu inverter esse quadro e o cara pensar na pesquisa quando ele entra no primeiro semestre, né? Ainda não conseguimos isso, mas mais por problema interno do que boa vontade dos meninos eles teriam. Mas, de todo jeito, eles produzem. E são muito bons os trabalhos. Muito bons. Há uns 2 anos, eu dei uma entrevista para aquele caderno Zine do Globo, onde a repórter me aparecia com um trabalho que tinha sido comprado por um aluno de uma instituição e queria que eu analisasse aquele trabalho e fizesse uma entrevista, né? E ela queria saber se aquele trabalho poderia ter sido um trabalho apresentado por um aluno da ECO. E eu disse, não, de jeito nenhum. Esse trabalho é muito ruim, é tosco, entendeu? Você tem um uso ali, é feito por um técnico, né? Uma pessoa que sabe manusear a bibliografia, botar a citação, mas não tem reflexão nenhuma. Ele, ainda que seja na forma de ensaio, ele não olhou, não tem um olhar do cara, né? Ele não produziu uma reflexão sobre aquilo. E na época a menina disse, mesmo, eu falei, é muito ruim esse trabalho, não é que os da ECO sejam bons, mas os meninos têm uma reflexão, eles produzem um material. E hoje eu posso dizer isso sem sombra de dúvida nenhuma, eu não tenho tempo de fazer uma pesquisa sobre isso, lamentavelmente. Eu sou professora dessa disciplina, fiz essa reformulação, mas eu não tenho tempo de produzir uma pesquisa sobre isso, que dá uma pesquisa, o que a graduação está pesquisando. Mas eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, olhando com o olhar ali, anual, né, semestral, aliás, perdão, que a pesquisa na graduação é muito boa. Agora, ela fica restrita a uma área, no caso da ECO, aqueles muros ali, né? Ela raramente vai a um congresso, ela raramente dialoga com as outras universidades, mesmo no Rio, quem dirá no país e quem dirá fora daqui, com a América Latina, embora as temáticas sejam temáticas emergentes, temáticas interessantes, temáticas que estão na ordem do dia, algumas dentro dessa proposta da sociologia das emergências, geram conhecimento, elas poderiam chegar no top do conhecimento na medida em que ela envolvesse um núcleo de pesquisa, na medida em que ela envolvesse pesquisadores, né? Mas você vê que ali tem uma proposta temática muito boa e um tratamento. Eu não tenho nenhum sinal. Vocês estavam falando da graduação? Não, eu estava falando pesquisa. Então, eu estou enfatizando a graduação porque eu estou dizendo o seguinte, que eu acho que a nossa área, na medida em que ela você vai assumindo, avançando nos seus comprometimentos, ela vai se engessando. Entendeu? É a dimensão rigor contra a criatividade. Rigor contra a criatividade é um dos fatores, né? Eu não colocaria como
o fator predominante, nem sei se o único, mas você tem enfim, a vaidade humana e vários outros componentes, né? A pesquisa na graduação, ela é, né, leve, ela é desarmada. Ainda que ela venha com um pesquisador por trás, né, feito nós assim, né, mas a gente não prejudica, a gente não consegue prejudicar, a gente consegue ajudar, impressionante. Talvez porque a gente veja naquela pesquisa ali esse fulgor, essa liberdade que a gente essa ousadia que a gente não se dê. É que... Meu nome é João Felipe, estudante aqui de comunicação da UF. É que antes o professor Farbes, no início, estava falando sobre a ideia desse mestrado não ficar só no mestrado e também ir para a graduação. Eu queria saber se a ideia principal de pesquisar a mídia cotidiano, desse projeto, deslizar de alguma forma para a graduação e nós, alunos, pesquisarmos sobre isso, seja com iniciação científica ou pesquisas mesmo para as disciplinas de nossa graduação, se isso pode também ajudar a atenuar um certo deslocamento que eu percebo no curso entre as teorias e a prática, que aí a professora Larissa me falou que vem desde a época da graduação dela na ECO, e o professor Gabriel falou que isso vem, na verdade, desde sempre. Também queria saber se as pesquisas nessa área também podem ajudar a gente a ter outra visão sobre certos conceitos que foram discutidos aqui nesse seminário, como, por exemplo, a comunicação comunitária, que, na minha cabeça, pelo menos, e eu acho que na cabeça de muitos estudantes, tem um poço muito grande entre a comercial e o comunitário e tal, e essas questões. O problema nosso, sempre, é que eu, quando dava aula de jornalismo impresso, isso faz tempo, eu brincava sempre com os meninos que eles, por esse olhar que a gente tem, assim, de aceitação, a gente muitas vezes batia papo com uma pauta, conversava com uma pauta, dialogava com a pauta, dava beijinho na pauta, e não via que era uma pauta. Ia embora e a pauta ficava. Tem até aquela velha e batida história do cara que foi cobrir o espetáculo no circo, o circo pegou fogo, e vocês já ouviram essa história mais de 1000 vezes, ele volta para a redação, quando ele volta, diz, não teve espetáculo, não tem matéria, e o editor fala, mas por que não tem? Porque pegou fogo o circo, né? E o cara foi embora. Então, isso, eu acho que normalmente o que acontece com a gente é que a gente acha que já está tudo dado, né? Então, já é assim, essa sala, ela é retangular, tem janelas têm cortinas, tem vidro, a pessoa que está falando está sentada ali em cima, num palquinho. Por que não podia ser diferente? Por que a pessoa que está falando podia estar aí sentada, né? Por que você não podia estar sentado aqui? Percebe? Se você começar a pensar formas diferentes, uma pesquisa surge daí. Todos nós que estamos aqui hoje como pesquisadores, todos nós começamos a graduação. Eu posso te falar que eu fui monitora na graduação, monitora diplomada. Naquela época tinha diploma, né? Porque tinha uma prova difícil. Você começa a pesquisa na graduação. Se você não começar ali, foi por isso também que eu falei da coisa da graduação. E principalmente porque eles estão aqui. Você começa ali. Quando, há uns anos atrás, isso eu não sei se o Gabriel sabe, há uns anos atrás, quando eu comecei com essa disciplina, e foi importante esse resgate, porque todo orientador, todo pesquisador, queria ter um orientando de mestrado, de doutorado. Então, aquilo me conferiu um status de pesquisador também, né? Além da publicação, Por vias não muito bonitas, né? Não muito dignas para nós, que foi a instituição da GED, né, que era um dispositivo, né, que o governo Fernando Henrique Cardoso criou, que era a sua produção, conforme você tivesse aquela produção, no final você ganhava um aporte financeiro. Então, eu adorei aquilo, porque se antes
eu tinha dificuldade de pegar um pesquisador que era orientador de mestrado e doutorado, né, para ele orientar um menino de graduação, que ele não queria. Imagina, não, eu tenho muita coisa para fazer. Não. O cara começou a correr atrás dos meninos, entendeu? Então, eu recebia vários e-mails: Raquel, eu estou disponível para orientação. Raquel, eu estou disponível para orientação. E aí eu falava com eles: agora é a hora da vingança. Agora é a hora da vingança. Escolham com muito cuidado quem que vocês vão dar o dinheiro a mais. Que o cara, isso, vocês são moeda de troca, vocês prestem atenção. Esse momento eu vi também. E hoje não. Hoje a gente tem um instante em que o pesquisador da graduação tem para um pesquisador sênior, tem para um pesquisador, mesmo que ele só pertença, não, isso não existe, mesmo de uma pós-graduação, ele tem que ter o mesmo patamar de um pesquisador de graduação. Hoje você não tem essa separação. Ah, o cara é de doutorado, ou o cara é de mestrado, ou o cara é de graduação. E muitas vezes a gente tem uma pesquisa, esse é o ápice, né, de uma pesquisa, eu acho. É aquela que envolve todos esses segmentos, né? E pares, colegas que te digam assim: não, Raquel, isso aqui não acho isso não. Eu adoro. O conhecimento só surge disso, né? O cara: não, mas olha só, não acho isso não. Você não acha que a gente podia fazer, sem que o cara, para isso, tenha que recorrer a um autor, um papagaísmo, né? Autor externo, estrangeiro, diga: não, segundo fulano, tanana. Ele pode até usar esse autor, mas ele deglutiu esse autor. Essa ideia do cara é muito boa, porque senão eu estaria sendo incoerente quando eu estou citando Boaventura. Eu acho muito boa essa proposta dele, porque ela traz uma metodologia para a gente olhar o cotidiano, o dia a dia, a importância desse. Então, as coisas não estão dadas, os pesquisadores surgem, sim, na graduação. Eles não surgem, né, assim, do nada, eles surgem na graduação. Então, todo o programa tem que incluir essa pesquisa de graduação. Não, eu achei muito bom a Raquel trazer esse tema aqui, e a gente nem tinha combinado nada, né? E pensei que você fosse falar mas foi ótimo, achei muito bom. E eu vejo muito... É verdade. Não veio de bicicleta, não, né? Então, eu acho interessante, ontem a gente estava conversando sobre mídia comunitária, sobre comunicação comunitária, e uma crítica que eu ouço sempre é assim: eu não aguento mais esses pesquisadores de uma nota só. Então, assim, você pesquisa rádio, começou com rádio, vai passar a vida inteira com rádio. Você começou com TV comunitária, vai passar... Mas é melhor. É melhor você ser fiel a esse seu campo de estudo e mergulhar nele e fazer tudo o que você tem que fazer em relação a ele, porque realmente a novidade vem dentro também de todos os campos, né? Do que você ser aquele pesquisador que hoje você fala disso, daqui a pouco aquilo outro, não sei o quê. Mas você é o antenado, você sabe tudo, entendeu? Você escreve sobre tudo. Cada dia você lança um livro novo, um artigo novo, eu fico impressionada. Eu vejo pesquisadores que, por ano, botam assim 10, 20 artigos, eu fico: uau, não faz mais nada, entendeu? Não faz mais nada na vida. E depois é o seguinte: será que produz ou aquilo é cópia? Né? Se você pensar bem, quer dizer, é porque, né, a gente não fica sabendo de todos os plágios. Mas, na realidade, é isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, não há pesquisa nova, é complicado, não há essa pesquisa nova. Por quê? Porque os pesquisadores os pesquisadores que continuam aí estão nos seus objetos. Eles não estão atrás desse modismo, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito interessante. Quer dizer, por mais que você seja acusado, não muda de assunto. Não, infelizmente, meu assunto é isso, é o cotidiano, a sociedade, as transformações da mídia nesse cotidiano, entendeu? E não vou poder falar de mosquito, não é por aí, entendeu? Se o tema te pertence, se você pertence ao tema, né? Não sei se você muda, acho que você pode variar também, não sei se tem uma... Mas vai dar tanto trabalho também, né? Vai dar tanto trabalho isso. Vai dar tanto trabalho. Eu não sei, eu acho estranho só a mudança porque está na onda, entendeu? Então, eu conheço gente que está pesquisando um tema há anos, está lá naquele tema, mas aí, de repente, aquele tema, não
não está rolando aquele tema, não está dando ibope. As pessoas que estão tendo ibope estão falando de outra coisa, então eu também vou mudar. É uma motivação, né? É uma motivação também. Não sei, sinceramente não sei. Eu tô nessa e às vezes você varia algum enfoque, você pega, mas a minha preocupação é sempre essa do olhar do que poderia ser, né? Do que pode, do que não está bem, do que a da crítica, né? Eu gosto disso. Não sei. Meu nome é Isadora, sou de publicidade. A minha dúvida era a seguinte, ainda voltando na questão da produção de conhecimento, eu queria saber qual é o critério para dizer o que é um conhecimento, sabe? Porque isso, assim, para quem deseja ser um pesquisador, chega a ser até meio desestimulante. Você pensar que vai estudar muito, viver aquela pesquisa e depois dizer que você não produziu um conhecimento. Então, eu queria saber qual é o critério. Essa é uma boa pergunta, hein? Instigadora, realmente instigadora. Veja bem, vou ver como é que eu vou responder essa. Não, pois é, não, achei muito boa. Toda a produção, tinha uma música, né, que eu gostava muito, não me lembro agora de quem que era, Irene que vai saber. Toda forma de amor vale a pena, né? Tinha um versinho, Milton, né? Qualquer maneira de amor vale a pena. Tudo que a gente produz, senão a gente vai parecer também que está falando de conhecimento, alguma coisa assim, como produzir a vacina SABE, né? Então, não estou falando disso. O que eu estou falando é do diálogo entre os pesquisadores. E esse diálogo intenso, né, essa troca intensa entre os pesquisadores, que começa desde a graduação, eu olhar para um trabalho da graduação e achar que aquele trabalho vai me trazer alguma coisa. Esse olhar para qualquer proposta, olhar com abertura, sem preconceito, sem prejuízo, ele certamente produz uma reflexão. Eu posso parar e pensar, mas que interessante, como é que ela pensou isso? Por que ela pensou isso? Se eu for, e aí eu produzo, vamos pensar, um texto, né? Ando um pouquinho. Vem o Adilson, vem a Ana, vem um núcleo de pesquisa, diz, não, olha, isso aqui que a Raquel produziu, esse estudo que o LEC produziu sobre a questão das mulheres, a eleição de 2006, tudo bem, eles andaram um pouco na medida em que eles usaram uma metodologia de comparativa entre dois jornais. Mas nós vamos fazer esse ano uma pesquisa sobre a Dilma, a eleição da Dilma, e nós não vamos só usar o jornal. Nós vamos usar o jornal com a metodologia X, nós vamos usar a televisão com a metodologia X, os programas tais, nós vamos usar o horário eleitoral, nós vamos usar... Pronto, tá bom. Muito bem. Tem a eleição desse ano, se produziu esse trabalho, um livro, né, o Papers, apresentado em congresso, beleza. Daqui a 10 anos... Tem uma outra candidata, vamos botar a Heloísa Helena, né? Heloísa Helena, de novo, e aí um grupo fala, não, olha, essa pesquisa, já foi feita essas duas outras pesquisas. Veja bem, ninguém está dizendo que essas duas outras pesquisas não valiam a pena. Então, eu vou lá, pego o livro da Raquel, que foi do LEC, pego o livro do núcleo que pesquisou a Dilma, vejo o que eles usaram, qual foi o trabalho que eles fizeram, a metodologia que eles fizeram, muito interessante, vou usar. Mas eu vou pegar e não vou ficar só nesse material, eu vou pegar os debates também que foram realizados, eu vou pegar as produções cinematográficas que redundaram daquele período também. Ou não vou pegar nada disso, vou pegar só isso. Esse movimento, essa aula e está gerando conhecimento, percebe? Então, eu não comecei hoje a pesquisar a Dilma e esqueço que o grupo LEC pesquisou a eleição passada,
Não esqueço que antes, você percebe, essa sedimentação, que ela existe e que não é nunca tocada porque as pessoas se acham, vamos dizer assim, entendeu? Pronto, disse tudo, falei. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.